Olá, tudo bem? Graça e paz. O que é a Igreja de Cristo? O que as pessoas fazem quando eles dizem vamos à igreja buscar a Deus, vamos à igreja adorar papai? Mas afinal de contas, o que é a Igreja de Cristo? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Louvado, glorificado e exaltado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. E o tema deste vídeo é: o que é a Igreja de Cristo? Paulo disse em Efésios e em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Estou utilizando a nova versão internacional, a NVI. Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a Igreja, isso espiritual. O Cristo, ele é carnal ou espiritual? Ele é o Espírito. O Senhor, ele é o Espírito. E nos homens, nos seus filhos eleitos, o que é dele? A carne ou os espíritos? Os espíritos que já foram aperfeiçoados. Os espíritos dos eleitos e dos seus filhos, que é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. A igreja de Cristo. Então, quando há um ajuntamento dos espíritos aperfeiçoados, forma-se a Igreja de Cristo. Correto? Correto? Aí eu te pergunto, no espiritual pode ter algo carnal? No espiritual pode ter maldições? No reino de Deus espiritual pode ter preceitos, rudimentos, rituais de maldição? Pode haver tristeza? Pode haver dolo. No reino espiritual de Deus pode haver fraude, pode haver mentira, pode haver escambo, que era antigamente o pagamento era feito em forma de trocas de mercadoria, que era o escambo. Pode haver isso? Não. Então, se eu disser a você, vamos à igreja, e neste local chamado igreja tem desejos da carne, ganância, cobiça, ambição, desejos desenfreados atrás de dinheiro, voto, campanha, o toma lá da cá, se eu não der, Deus não me abençoa. Você pode achar, você pode considerar um local desse como sendo a igreja gloriosa de Cristo, um local que constrange as pessoas, um local que intimida as pessoas, um local que amedronta as pessoas, um local que escraviza as pessoas. Um local desse pode ser chamado de Igreja de Cristo? Pode ser chamado do corpo de Cristo, do ressuscitado? Eu tenho quase certeza que aí onde você está falando absolutamente não. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E um corpo, ele é feito de várias partes, vários membros. Membros esses têm que ser espirituais. Porque Cristo é Espírito, Ele é o Senhor e o Senhor é o Espírito. Então fica bem fácil de nós entendermos que o que tem por aí, que dizem ser igrejas, não são igrejas. Não é o corpo de Cristo que nós achamos por aí. Está sendo fácil o seu entendimento? Pelo meu entendimento, ou se você pensar diferente, você é livre.
Você é filho eleito de Deus. Cristo te chamou à liberdade, não à libertinagem. Cristo te chamou para ser livres dos mandamentos, dos preceitos, das maldições de Moisés. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, na igreja de Cristo não pode ter dízimo em forma de dinheiro. Aí você pergunta, mas como que o local que eu frequento, na minha igreja, eu não vou dar dízimo? Como que eles vão pagar aluguel? Mas aí você está sendo cúmplice, você está financiando um local de engano. Você está financiando uma fraude. Porque se esse lugar que você vai chama de igreja, mas está amedrontando, está obrigando a pessoa a pegar envelope, está obrigando a pessoa a pegar mandinga, está ensinando que o que purifica uma pessoa é uma água de piscina e não foi o sangue derramado na cruz. Você está frequentando, você está financiando, ajudando a financiar um local que diz que Deus não conhece uma criança quando nasce. Você tem que chegar e apresentar como era feito perante a lei de Moisés. Então não é igreja, isso daí que você vai. Você está contribuindo em um local que você acha que te ensinaram que é uma igreja, mas não é igreja, é um templo. Aí eles falam assim, não, mas na época de Paulo mandava cartas para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colosso. Os irmãos se reuniam como igreja nas casas ou nos templos. Os irmãos se reuniam como igreja nas casas ou se reuniam em templos. Em templos eles não podiam se reunir, porque a perseguição era muito grande. Então eles se reuniam como igreja, eles se reuniam como igreja, e eles, nessa congregação, nessa reunião, eles formavam o corpo de Cristo, o qual é a igreja, era a igreja. E o cabeça desse conglomerado, dessa aglomeração de espíritos eleitos aperfeiçoados, ele era o cabeça dessa igreja. Então eu não consigo aceitar, eu não consigo entender que nessa santidade de espírito, na reunião dos espíritos aperfeiçoados, pode haver maldições, pode haver condenação, pode haver trevas. Porque Cristo tirou os seus das trevas e trouxe a luz. O que era trevas? As leis de Moisés. E a luz foi o Espírito Santo. Veja Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. 2. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja que se reúne com você em sua casa. Em Romanos 16, 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Eles iam à igreja ou eles se reuniam como igreja? E nessa reunião, eles formavam o corpo de Cristo, falando das boas novas, falando da sã doutrina, falando da graça de Deus. Eles não se reuniam para pregar maldições. Eles não se reuniam para escravizar os gentios. Pelo contrário, quando eles se reuniam como igreja, o assunto mais recorrente nessas reuniões era o Cristo ressuscitado.
E no Cristo ressuscitado não há fermentação, não há fermento de Moisés. É isso que a pessoa tem que entender. O que é a igreja de Cristo? São templos? São denominações? São CNPJ? De forma nenhuma. A igreja de Cristo ela é formada pelo corpo dos espíritos aperfeiçoados, sem ruga, sem mácula, e sem qualquer falha ou erro, ou engano ou maldição. Então hoje eu tenho claramente o que é ser, o que é ir, o que é estar na igreja de Cristo. O que eu estou fazendo aqui, eu e você do outro lado, nós estamos reunidos como igreja. Porque nós estamos falando do quê? Da graça de Deus. Nós estamos falando da sã doutrina. Nós estamos levando a palavra saudável, as boas novas, sem fermento das leis de Moisés, aos nossos irmãos que estão sendo escravizados. Eu não posso aceitar uma pessoa falar assim, domingo, a pessoa levantar, tomar banho, se arrumar, vou à igreja. Não, você não vai na igreja, você vai num templo, você vai buscar conhecimento das maldições. Ah, mas como assim? Ué, o que você vai ouvir de dízimo, lei de Moisés. Você vai ouvir de batismo nas águas, lei de Moisés. Você vai ouvir que tem que pegar o envelope, que tem que colocar 20% ou 30%. Você vai ouvir que se você não der o seu tudo, você não vai ser abençoado. Você vai ouvir que se Jesus voltar, você não estiver na igreja deles, você vai ficar. Você vai ouvir que porque você comeu 2 maçãs, você está em pecado, você perdeu a salvação. Você só podia ter comido a metade de uma maçã. Você vai buscar, você vai ouvir, você vai buscar entendimento, ensinamento de maldições. Então, isto jamais pode ser considerado como uma igreja. O que eu estou falando, eu acredito que desde o primeiro minuto até aqui, não é uma crítica, de forma nenhuma. Eu estou passando a você o entendimento que eu tenho e que eu acho que está claro no que Paulo disse a respeito do que é a igreja, do que é a igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, corpo de Cristo, que é a igreja. Então você acha que no corpo de Cristo pode ter maldições, pode ter rudimentos, preceitos, rituais de Moisés? Você acha que no corpo de Cristo, que é a igreja, você acha que no primeiro domingo do mês pode haver a semelhança de um pedaço de pão representando o seu corpo, e um cálice do suco mais vagabundo, mais barato, mais ralé, ser comparado ao precioso sangue que verteu daquela cruz? Você acha que tem cabimento um negócio desse? Por que fazem isso? Porque eles são como judeus. Os judeus queriam sinais. Jesus falou, o único sinal para vocês é o de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Então, quando se fazem essas representações, eles estão sendo igual aos judeus, precisando de sinais, precisando de contato. E nesse lugar, não pode estar a igreja de Cristo. Não pode estar reunido como igreja as pessoas que fazem isso. Na morte, veja, na morte, Jesus, o Cristo, ele fez o quê? Ele resgatou os que estavam nas maldições. Ele, na morte, ele derrubou o muro de inimizade que havia entre os judeus e os gentios e fez um só povo, mas não para as práticas do que ele fez. Porque o que ele fez, o que Jesus de Nazaré fez, foi para cumprir a justiça de Deus, para cumprir as leis de Moisés, porém, na sua morte ele resgatou os que estavam nas maldições e trouxe para uma novidade de vida, o Novo Testamento. Ora, o que significa novo também significa que o velho se acabou. É novo, não é mais velho. Não é mais ou menos, não é a metade. Não, o novo é novo e o velho é velho. Acabou, o velho acabou. Veja, na morte Cristo resgatou os filhos eleitos das maldições das leis mosaicas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5.
Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, versículo 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Na Nova Almeida Atualizada, no versículo 5, para resgatar. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob é debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu te pergunto, domingo você se arruma, vou à igreja de papai. Quando você chega lá, Cristo resgatou para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei. Dízimo, lei, batismo, lei, jejum, lei, comer pão, beber suco, lei, subir monte, lei, buscar Deus, lei, vigília, lei, óleo na cabeça, lei, copo ungido, macumborgélio, vassoura ungida. Você acha que você realmente foi à casa, foi à igreja de Cristo? Tendo esses rudimentos, esses rituais? Pelo que está escrito, não pelo que eu estou falando. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, se tivesse a necessidade na igreja de Cristo, a formação da igreja de Cristo, ter preceitos e rudimentos, havia a necessidade, se fosse para continuar as trevas de Moisés, então haveria a necessidade de Jesus, o Filho do Homem, ser crucificado, ser oferecido como libação, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e o pecado foram as leis de Moisés. Se ele morreu para tirar as leis de Moisés de circulação, ele aceita na igreja dele, quando se forma a igreja dele, com os espíritos aperfeiçoados, ele aceita as leis de Moisés? Seja racional, seja inteligente. Pode ser chamado um local desse de igreja? É claro que não. É claro que não. O mais próximo que chega a esses lugares são sinagogas, onde os judeus se reuniam e se reúnem para fazer a leitura da Torá, para fazer a leitura da antiga aliança dos profetas, porque eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Então, essas chamadas igrejas, elas são semelhantes, elas são uma cópia frajuta, muito sem qualidade de sinagogas, mas jamais igreja. Então, estou finalizando esse vídeo para dizer que o que tem por aí não são igrejas. Não são igrejas. Paulo também disse, se é maldição praticar as obras de Moisés, então nas igrejas de Cristo não pode ter rudimentos, rituais das leis mosaicas. Veja, Paulo falou pelo Espírito da graça, Paulo não falou pela vontade dele, Paulo falou pelo Espírito de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 10, vou colocar na NVI. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E se você não sabe, são 613 itens. Então, meu amado, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Essa igreja pode ter maldições de Moisés? Se Paulo falou pelo Espírito da graça que os que praticam obras estão debaixo de maldição, você acha que o lugar que você frequenta, que eles chamam de igreja, pode ser a igreja gloriosa de Cristo? Nesse lugar que tem inveja, cobiça, ganância, busca desenfreada por bens materiais, você acha que esse lugar pode ser comparado com a igreja espiritual de Cristo, onde estão os espíritos aperfeiçoados? Claro que não. O tema deste vídeo foi: o que é a igreja de Cristo? E eu digo a você, com esse entendimento, depois dessas mensagens, que a igreja de Cristo é quando nos reunimos
em torno da sã doutrina, do evangelho saudável, das boas novas, sem os preceitos, os rudimentos, os rituais de Moisés. E aí sim, nós formamos a Igreja de Cristo. Isso pode ser na sua garagem, pode ser na praça, pode ser no parque, pode ser na sala, pode ser no terraço, pode ser onde você quiser. Pode também ser num templo? Claro que pode. Desde que não seja falado, imposto, instruído, ensinado nada de Moisés, a não ser o que a gente faz aqui, mostrando pelos escritos que as leis já se foram, já se acabaram. Aí sim. Mas não praticar, não aplicar as leis de Moisés nas pessoas. Aí não estarão reunidos como igreja, mas sim estarão reunidos como uma sinagoga, porque a Igreja de Cristo não é isso. Amém? Então eu espero ter conseguido, com este vídeo, passar o meu entendimento a você, o que é a Igreja de Cristo e o porquê eu não considero, quem sou eu para mais em cima dos escritos, eu não considero o que tem por aí com o nome de igreja, eu não as considero como igreja. Eu as considero como sinagogas, como cópias de sinagogas, como uma imitação frajuta de sinagoga. Mas longe, mas muito anos-luz de distância da Igreja Gloriosa de Cristo. Eu, pelo meu entendimento, eu sei que o que eu e você estamos fazendo agora, eu falando aqui e você aí lendo, escutando, ouvindo, meditando, lendo, comparando, nós estamos reunidos como igreja. E Cristo e o Espírito da Graça é quem fala. Pela minha boca é quem fala pela sua boca. É quem coloca o entendimento na minha mente e coloca o entendimento na sua mente. Aí sim, aí nós estamos reunidos como a Igreja de Cristo. Amém? Graça e paz. Eu então peço, se foi proveitoso para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo e se não for inscrito, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo tosquiados, enganados, manipulados como marionete na mão desses lobos vorazes. Amém? Graça e paz, eu estarei deixando 2 vídeos, se for do seu interesse, assista. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.